Fala pessoal, tudo bem? Depois de alguns meses resolvendo outros assuntos, estou de volta aqui no canal Hidráulico e hoje nós vamos resolver o exercício 2.12 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então à resolução do exercício. Água escoa em regime permanente em uma tubulação de aço galvanizado com rugosidade absoluta 0,15 mm, com diâmetro de 100 mm, de modo que o número de Reynolds vale 1,5 vezes 10 à quinta. Determine a força de atrito na parede da tubulação por unidade de comprimento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é anotar aqui os dados fornecidos pelo exercício, ok? Então, nós temos a rugosidade absoluta, o E, que vale 0,15 milímetros. Nós temos o diâmetro de 4 polegadas, 100 milímetros, ou 0,1 metro, já colocando em metro. E nós temos o número de Reynolds, tá? Que é igual a 1,5 vezes 10 à quinta. Tá? Ele está pedindo a força de atrito na parede da tubulação. Para a gente encontrar a força de atrito, nós precisamos primeiro encontrar a tensão de atrito. Tá? Então, essa aqui é a tensão de atrito, representada por essa letra grega tal. Tá? A tensão de atrito ela é dada pela seguinte expressão, é a força de atrito Φ dividido pela área que ela atua. Ela é semelhante à pressão. A diferença entre pressão e tensão de atrito é apenas o ângulo de atuação sobre uma superfície. Então, considerando aqui uma determinada superfície, enquanto a pressão ela atua aqui diretamente na superfície, a força de atrito ela vai atuar no sentido contrário ao movimento. Então, a gente vai ter um ângulo de 90 graus entre elas, mas ambas representam força sobre área, tá? Então, primeiro nós vamos encontrar a tensão de atrito, para depois a gente encontrar a força de atrito por unidade de comprimento. Então, a pergunta do exercício é como se fosse assim, qual é a tensão de atrito, tá? Nós temos uma fórmula que nos dá a tensão que envolve a perda de carga hidráulica e a tensão de atrito, que é essa aqui, ó, 4, tá? L sobre D, tensão de atrito, dividido por gama, onde gama é o peso específico da água, tá? No exercício, ele não fornece o comprimento da tubulação. Se eu pegar esse L que está aqui e passar para lá dividindo, a gente vai ter essa expressão aqui, ó. ΔH dividido por L é igual a 4 tensão de cisalhamento, ou tensão de atrito, tá? É um sinônimo, gama vezes D, tá? A perda de carga hidráulica dividido pelo comprimento me dá a perda de carga unitária, ou seja, quanto que eu perco de carga hidráulica a cada metro com que a água escoa na tubulação. E a gente chama isso de J. Então, a gente vai ter essa expressão aqui, J é igual a 4 tensão de atrito ou de cisalhamento, dividido por gama vezes D. O gama é o peso específico da água, a gente tem 9.800 newtons por metro cúbico. O D é o diâmetro, que é 0,1. A tensão de cisalhamento ou de atrito eu preciso descobrir, tá? Para depois eu poder chegar na força de atrito. Então eu preciso, para descobrir a tensão de cisalhamento, descobrir primeiro o J. Tá? O J a gente vai descobrir utilizando outra equação. Nós vamos utilizar uma equação que vem da equação universal da perda de carga, ou de Darcy-Weisbach,
mas escrita na forma de perda de carga unitária, que é o J, que é essa equação aqui, ó. J é igual a F V ao quadrado D sobre 2G. A única coisa que não aparece nessa equação é o L. Se fosse vezes L na parte de cima, aí ao invés de J eu teria o próprio ΔH. Tá? Então aqui nós temos o diâmetro, 2 vezes G é 2 vezes a aceleração da gravidade. Tá? Nós não temos o fator de atrito e nós não temos a velocidade. Mas nós podemos encontrar a velocidade e nós podemos encontrar também o fator de atrito. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é encontrar a velocidade. Então eu vou deixar essa equação quieta aqui do lado, que a gente vai usar ela depois. Tá? E nós vamos encontrar a velocidade. A gente vai encontrar a velocidade fazendo essa equação aqui, tá? Que é a equação do número de Reynolds. Reynolds é igual a V vezes D, velocidade vezes diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática, Vzinho, tá? O Reynolds ele vale 1,5 vezes 10 à quinta. É igual a velocidade vezes 0,1, que é o diâmetro, tá? Dividido por 10 a menos 6, que é a viscosidade cinemática. Esse 10 a menos 6 que está aqui dividindo, eu vou passar para lá, multiplicando, e o 0,1 que está multiplicando, eu vou passar para lá, dividindo. Então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, vai ficar assim, ó, 1,5, tá? Vezes 10 à quinta, vezes 10 a menos 6, dividido por 0,1. Isso é igual à velocidade. Tá? Esse 10 à quinta aqui, eu posso cancelar com esse menos 6, e aí aqui fica menos 1. Tá? E aí vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 1, dividido por 0,1. 10 a menos 1 é 0,1 também. Tá? Então ficaria o seguinte, ó, 1,5 vezes 0,1, que é o 10 elevado a menos 1, dividido por 0,1. Eu cancelo esse com esse, tá? E aí a velocidade ela vai ser igual a 1,5 metros por segundo, que é uma velocidade dentro do intervalo de velocidades comuns em tubulações, tá? Descobrimos a velocidade. Agora nós vamos descobrir o fator de atrito, tá? Existem diversas fórmulas para o cálculo do fator de atrito. Então, aqui é o seguinte, qual fórmula que a gente vai utilizar para calcular o fator de atrito? Nós vamos admitir que, nesse caso, o escoamento é turbulento. Na maior parte dos casos, quando a gente tem água em conduto forçado, o escoamento é turbulento, tá? Mas aqui, além de ser turbulento, vai ser turbulento hidraulicamente misto, ok? Então, nós vamos admitir que o escoamento é turbulento hidraulicamente misto. Eu não vou provar isso aqui, tá? Mas se você quiser, eu convido você para ver o exemplo 2.7, parte 2, aqui no meu canal, onde primeiro eu resolvo o exemplo 2.7 e aí depois a gente prova que o escoamento é turbulento hidraulicamente misto, tá? Então a gente vai admitir que ele é turbulento hidraulicamente misto e aí com isso nós vamos utilizar essa fórmula para calcular o fator de atrito, que é a equação de Swamy-Jain, tá? F é igual a 0,25 log de E sobre 3,7D, tá? Mais 5,74 dividido por Reynolds elevado a 0,9, tá? Fecha parênteses aqui. Tudo isso elevado ao quadrado.
Então, agora eu vou substituir esses valores aqui. 0,25, tá? Log. Aqui, no primeiro termo dentro do log, eu posso colocar ambos em milímetros. Eu não preciso fazer a conversão para metros, contanto que eu coloque tanto a rugosidade absoluta quanto o diâmetro em milímetros. Então, a rugosidade absoluta é 0,15 e aqui eu tenho 3,7 vezes 100, tá? Que é o valor que eu tenho para o diâmetro em milímetro, mais 5,74 dividido por 1,5 vezes 10 à quinta, tudo isso elevado a 0,9. Fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, ok? Então aqui nós temos 0,25, tá? Esse 0,15 dividido por 3,7 vezes 100, tá? Eu já vou colocar o resultado aqui. Isso aqui vai ficar assim, log de 0,000, que é o resultado da primeira parte, tá? 40,54. Mais, e aí a segunda parte, 5,74, né? Dividido por 1,5 vezes 10 à quinta dividido por 0,9, isso aqui vai dar 0,0001260, ok? Fecha parênteses, né? Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos continuar aqui embaixo, ok? Então, aqui nós temos o seguinte, que o fator de atrito é igual, tá, a 0,25 dividido por log, tá? E aqui somando, né, os dois termos, isso aqui dá 0,0005314, tá? Tudo isso elevado ao quadrado. Então aqui fica 0,25. Esse log, né, de 0,005314, isso aqui dá menos 3,2746, tá? E aí o resultado, né, elevado ao quadrado. Então, o 0,25 permanece, o 3,2746 elevado ao quadrado, isso aqui dá 10,723, tá? E aí o resultado do fator de atrito, a gente tem que é zero, né? O fator de atrito é um número adimensional e sempre pequeno, 0,02331. Então, encontramos aqui o fator de atrito, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o fator de atrito nesta equação aqui que a gente tinha deixado aqui do lado, ó, que é a equação universal da perda de carga, ou de Darcy-Weisbach, mas escrita na forma da perda de carga unitária, que é o J, tá? Então, nós vamos retomar esta equação aqui. Então, é assim, ó, J é igual a F V ao quadrado, tá? D vezes 2G. O F eu tenho, que é o 0,02331, vezes a velocidade ao quadrado, que é 1,5 ao quadrado, né? Dividido por o diâmetro, que é 0,1, e 2G é 2 vezes a aceleração da gravidade. Aqui a gente considera como 9,8, né? 2 vezes 9,8 dá 19,6, tá?
Nessa parte aqui de cima, ó, 0,02331 vezes 1,5 ao quadrado, aqui nós vamos ter 0,05245, tá? Dividido por... E aí 0,1 vezes 19,6, isso aqui dá 1,96, tá? E aí nós encontramos o J, que é a perda de carga unitária. Ela foi dizer... Deixa eu colocar um pouco mais aqui para o lado esquerdo, tá? E aí nós encontramos o J, que é a perda de carga unitária, que é 0,02676 metro por metro, tá? Então esse é o J, 0,02676 metro por metro. E agora em posse do J, que é a perda de carga unitária, nós podemos retornar a nossa primeira equação que a gente havia visto, que é essa equação aqui, ó, que fala que o J é igual a 4 vezes a tensão de cisalhamento gama sobre D, tá certo? Então vamos aqui retornar, né, para essa equação. Tá? Então o J é igual a 4 vezes a tensão de cisalhamento gama sobre D. Agora eu consigo calcular a tensão de cisalhamento ou tensão de atrito. Tá? Então aqui vai ficar assim, ó, 0,02676, tá? É igual a 4 tensão de cisalhamento, que é o que eu quero descobrir, dividido por 9.800 vezes 0,1, tá? Esse 4 que está aqui multiplicando, eu posso passar para lá dividindo. Então vai ficar 0,02676 dividido por 4, tá? E isso aqui vai ser igual à tensão de cisalhamento. 9.800 vezes 0,1, isso aqui dá 980, tá? E aí esse 980 eu passo para lá, multiplicando também, ok? Então, a tensão de cisalhamento, escrevendo ela aqui do lado esquerdo, vai ser 0,02676 vezes 980 dividido por 4, tá? E aí o resultado dela é 6,5562 newton por metro quadrado, tá? Lembrando aqui que não é isso que o exercício está pedindo, mas a gente precisava primeiro encontrar essa tensão de cisalhamento ou tensão de atrito para poder encontrar a força de atrito por unidade de comprimento, tá? Então aqui é o seguinte, lembrando aqui que a tensão de atrito ela é igual à força de atrito sobre a área de atuação, tá? Sobre a área que ela está atuando. Vamos imaginar aqui então uma tubulação cilíndrica, né? E eu tenho aqui uma determinada área aqui, tá? Essa área aqui. Então, por exemplo, aqui nessa área, a tensão de atrito ela atua em toda essa área na parede da tubulação, tá? Se eu pegar essa área e abrir ela no meio, né, a água ela tá passando por aqui, tá? Se eu pegar essa área, essa fatia da tubulação e abrir ela no meio, eu vou ter isso aqui, ó.
Inclusive, imaginem que aqui eu tenho um determinado comprimento L. Tá? Se eu abrir isso aqui no meio, tá? Eu vou ter aqui igual a L, e essa outra parte aqui do retângulo é o comprimento, tá? Da tubulação. O comprimento é π vezes d. Tá? O comprimento é π vezes d. Então, nesse caso, a área na qual a tensão de cisalhamento atua, ela vai ser a área do retângulo, tá? Que é lado vezes comprimento. Então, lado vezes comprimento, ou o lado, ou L de largura, né? Ou esse L aqui é esse percurso aqui na tubulação, tá certo? Vai ser esse L vezes π vezes d, tá? Só que o diâmetro eu tenho, o diâmetro é 0,1. Então vai ser L vezes π vezes 0,1. Ou 0,1 vezes π vezes L, tá? Então essa é a área. E aí a gente tem que lembrar aqui que ele fala lá no começo do exercício, ó, determine a força de atrito na parede da tubulação por unidade de comprimento. Então, como ele quer por unidade de comprimento, nesse caso, o L vai ser igual a 1 metro. Tá? Como L é igual a 1 metro, então a área vai ser 0,1 vezes π vezes 1. Tá? Portanto, a área é 0,1 π. Tá? Metros quadrados. 0,1 π metros quadrados. E agora eu volto aqui nessa equação, tá? Uma vez que a gente já tem a área por unidade de comprimento. Então, nesse caso, voltando aqui, eu vou ter isso aqui, ó, força de atrito, tá? Dividido, né, pela área. Detalhe que nesse caso, como eu não estou calculando pela área inteira, mas só por unidade de comprimento, a gente vai ver aqui que a unidade vai ser diferente. Então, aqui vai ficar 6,55, tá? 62 é igual a FAT dividido pela área, que é 0,1 π. Tá? Esse 0,1 que está aqui dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, FAT é igual a 6,552, tá? 5562 vezes, né, o 0,1 π, tá? E aí, o resultado dessa força de atrito, mas é a força de atrito por unidade de comprimento, né? Isso aqui vai dar 2, arredondando para cima, 2,06. Como eu considerei o L igual a 1, tá? E eu estou dividindo por 0,1 π, como é por unidade de comprimento, então nesse caso a força de atrito é 2,06 newton por metro, tá? Então essa era a resposta do exercício 2.12, ok? Para você que ficou até o final, eu queria agradecer a sua atenção e eu vou deixar aqui também, tá, o meu e-mail, que também é um e-mail e um Pix, tá? Esses vídeos eu consigo fazer apenas nas horas vagas, né? Preciso selecionar o exercício, digitar primeiro o exercício, resolver, separar as contas para não precisar refazer as contas durante a resolução aqui no canal. E depois ainda pensar na melhor forma de explicar para vocês, gravar o vídeo, fazer a edição, subir no canal, tá? Então dá bastante trabalho. Então esse é o Pix e também o meu e-mail, caso você queira me mandar alguma dúvida, alguma sugestão, tá? É prof. Vinicius Valio
gmail.com, tudo em minúscula, tá? Gostaria de agradecer a sua atenção e até o próximo vídeo. Um grande abraço.